Olá, essa é a apresentação da equipe 7 para o seminário de banco de dados. O SGBD escolhido foi o Oracle, e a equipe é formada por Tássia, Ana Clara, Juan, Leonardo, Vinícius e por mim, João Vieira. O SGBD Oracle surgiu no fim dos anos 70, quando Léo Ellison percebeu uma oportunidade que as outras empresas não haviam percebido. Quando encontrou uma descrição de um protótipo funcional de um banco de dados relacional e descobriu que nenhuma empresa tinha se empenhado em comercializar essa tecnologia. Além disso, a Oracle também desenvolveu uma suíte de desenvolvimento chamada de Oracle Developer Suite, que é utilizada em programas que interagem com a base de banco de dados. A linguagem que o SGBD utiliza é a SQL, que é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional. Agora irei falar sobre a evolução do SGBD. O SGBD destacava em relação aos outros pelo fato de ele sempre lançar várias atualizações. Como exemplo, eu posso citar a versão 8, que foi lançada em 1997, que adicionava a possibilidade de armazenamento de objetos no banco de dados. Outro exemplo que eu posso citar é a versão 8i, que foi lançada em 1999, que iniciou melhorias que colocaram o foco no cenário da internet. Por fim, vou citar algumas edições que foram lançadas. Primeiramente, a Standard Edition, que continha as funcionalidades básicas de banco de dados. A outra edição, que seria Enterprise Edition, que incluía mais funcionalidades que a Standard Edition, especialmente nas áreas de performance e segurança. E, por fim, vou citar a Oracle Database Lite, que destinava para rodar em dispositivos móveis. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre as características gerais do SGBD Oracle. O banco de dados Oracle ele faz uso de uma infraestrutura de container que é bem importante para quem precisa manter o mesmo conjunto de objetos em bancos de dados diferentes ao mesmo tempo, porque ele é capaz de consolidar o gerenciamento de diversos bancos de dados como se fosse um só, potencializando desempenho, capacidade e perspectiva de todas as operações necessárias. Ele é um sistema de gerenciamento de banco relacional mais populares do mundo, por causa da alta performance e da segurança, que são requisitos essenciais para as empresas. Ele é utilizado em processos de OLTP, que realizam transações financeiras online, para análise de negócios, para data warehouse, dentre outras funcionalidades também. Ele é flexível, possui alta performance em razão da disponibilização de recursos para a otimização. Ele possui alguns componentes específicos de estrutura de memórias lógicas, que eu vou falar agora. No primeiro é o Program Global Area, também chamado de PGA. É uma estrutura não compartilhada, utilizada para rodar os processos servidores e processos de fundo do banco de dados do banco Oracle. Tem também o System Global Area, que é o SCGA, que possui memória compartilhada e utiliza dados e informações de controle para banco de dados. Também tem o User Global Area, que é referente à memória de uma seção de usuário, e o Software Code Area, que possui armazenado o código que será ou que está sendo executado dentro do banco de dados. Agora, as principais características são que ele possui alta disponibilidade, é, ou seja, ele possui resistência contra falhas e mantém seus dados disponíveis o máximo de tempo possível. Ele possui uma recuperação ágil, uma transparência de alterações que ocorrem no sistema, né, nos dados ou nas aplicações. Ele também possui alta tolerância a falhas, proporcionando ao processo baixa interrupção. Também ele possui as medidas preventivas no próprio Oracle. Ele possui monitoramento ativo e alta velocidade na identificação de falhas e rápida recuperação dessas falhas. Também possui proteção de dados, que reduz bastante a chance de perda de informações. E também tem a implementação de boas práticas operacionais. Além disso, também tem automatização de operações, redução dos custos do Total TCO, por meio das metas definidas no SLA, que são acordos de nível de serviço, ou seja, um compromisso assumido por um prestador de serviços. Ele é indicado para garantir eficiência, alta performance e principalmente segurança para os dados, como eu já falei anteriormente. Ele também oferece soluções que podem melhorar o armazenamento. E agora, além disso, mais vantagens são que ele possui mais agilidade nas transferências,
para cargas de trabalho, maior latência, mais confiabilidade, mais segurança no processo, como já foi dito anteriormente também, e alta portabilidade. Além disso, ele também possui restauração e recuperação de dados facilitada, suporte para diversos bancos, atualizações seguras, alto reconhecimento no mercado e, portanto, ele é uma ótima escolha de implementação para empresas e grandes negócios. Agora eu vou falar um pouco das ferramentas da SGBD Oracle. Começando pela SQL Plus, ela compreende um programa muito simples de tipo de linha de comando, que é utilizado para executar comandos SQL e PLSQL na base de dados da Oracle, fazendo isso de maneira muito interativa. Os programadores e DBAs, né, de banco de dados, normalmente utilizam como interface fundamental, que está em quase todos os sistemas da Oracle. A SQL Plus consegue formatar, executar alguns cálculos e imprimir algumas consultas. Ela compreende 3 conteúdos de comando, que é a migração de SQL, blocos para SQL e comandos internos, como set e show. Temos também o SQL Developer, que fornece editores avançados para trabalhar com SQL, PSQL e Store Java Procedures. Ela executa consultas, gera planos de execução, exporta dados para o formato desejado, entre outros. Com esse SQL, podemos criar conexões para a Oracle e fazer praticamente a mesma coisa do SQL Plus, mas com ele é a ferramenta gráfica, ele traz algumas facilidades, mas também traz um programa mais pesado. O SQL ele fornece um suporte para bancos de dados, Recovery Manager, gerador de recuperação, Oracle Leading, lançamento de usuário e função, gerenciamento de armazenamento, gerenciamento de recursos e recursos de pacotes diagnósticos. Temos também o Oracle Enterprise Manager, AOM, que é um software interface web que surgiu em 2001 e ele permite gerenciar software e hardware produzidos pela Oracle e até alguns sistemas da Oracle. A AOM está em sua edição atualmente chamada de Cloud Control, que é uma ferramenta bem completa e poderosa que permite gerenciar e monitorar praticamente todo o seu ambiente de TI, de uma forma bem visual, né, bem gráfica, de hardware, passando pelo SO, middleware e chegando até o nível de banco de dados. Temos também o Database Configuration Assistant, o DBCA, que tem ajudado os DBAs a realizar diversas tarefas de gerenciamento de suas bases de dados, que é uma das maneiras mais fáceis de criar uma base de dados Oracle, é usando o DBCA. Ele pode ser utilizado juntamente com a instalação dos binários de instalação do banco de dados Oracle ou separadamente depois de tudo instalados das instâncias do banco de dados single ou em cluster. O DBCA ele permite criar uma database, configurar algumas opções de instâncias existentes e deletar uma instância existente, e até criar um gabarito para a criação de futuros bancos de dados. Outra ferramenta muito utilizada é o DataPump, que é utilizado para exportar arquivos da SGBD da Oracle, podendo os dados serem usados em outro banco de dados, se tiver compatibilidade com o SGBD da Oracle, né? É uma versão mais rápida e flexível dos tradicionais, que é o exportar e importar, que foram utilizados em outras versões da Oracle. Olá, eu sou o Leonardo e agora eu vou falar alguns dos recursos específicos e também não específicos do SGBD Oracle escolhido pelo nosso grupo. Então, primeiro, ele oferece uma portabilidade, o que faz com que ele seja compatível com diversas plataformas que existem já no mercado. E isso facilita muito para quem que usa esse tipo de SGBD. Segundo, a gente tem executar backup e recuperação com rapidez. E ele faz esse GBD, ele faz tudo isso de forma online e com muita rapidez, que faz com que a gente proteja os dados e permita a reconstrução em caso de perda desses mesmos dados. Em terceiro, a gente tem a atualização, que a Oracle ela é muito íntima dos seus clientes. Então, antes mesmo de lançar novas atualizações para os seus SGBDs, elas já informam e tem sempre esse cuidado de manter o usuário bem informado sobre as novas mudanças que vão vir nas próximas atualizações. E quatro, permite reduzir os custos operacionais com alguns tipos de recursos bem específicos que eles oferecem, como consolidar um único banco de dados em vários outros, que reduz o custo do licenciamento. Eles também realizam dimensionamento da nuvem para atender as demandas e oferecem o cloud bursting para necessidades temporais. E eles também têm uma opção de contratar produtos sob demanda
pagando somente pelo período de uso. Em quinto, nós temos a abordagem de banco de dados único, que fica mais fácil a construção de novos modelos e também da inclusão de novos recursos no banco de dados, além de oferecer alta resistência a possíveis falhas de dados, o que facilita o gerenciamento e a administração da abordagem de múltiplos bancos de dados ao mesmo tempo. E por último, permite melhor gerenciamento de identidade e controle do usuário. Eles oferecem uma vantagem de um ambiente de nuvem com uma segurança e com uma alta escalabilidade. E oferecem mais alternativas de implementação de dados do que os outros SGBDs disponíveis no mercado. E essas são as características específicas da Oracle. Vou mostrar algumas comparações do MySQL e do Oracle. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o MySQL. O MySQL, ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele é open source, ele é gratuito, ele é bastante acessível para os usuários, justamente por ser um sistema intuitivo. Ele constantemente é atualizado para proporcionar melhorias ao usuário. Essa imagem, por mais que não seja tão recente, ela ainda serve de referência para o nosso estudo. Esse gráfico mostra os bancos de dados mais utilizados nas grandes empresas do Brasil. E apesar de todas as características boas que falei do MySQL, o Oracle ainda é mais utilizado por essas empresas. E então, algumas semelhanças entre o MySQL e o Oracle. Ambos suportam a linguagem SQL, são bancos de dados relacionais, são escaláveis, são bastante seguros. A quantidade de diferenças do MySQL para o Oracle são bastante significativas, então vou falar separadamente de cada uma delas. Primeiramente, primeira diferença, o MySQL, ele é gratuito, seja para fins comerciais ou para estudo, é acessível para todos os usuários. Já o Oracle é pago para fins comerciais e normalmente em dólar. Já é grátis para o estudante. Escalabilidade. O MySQL, ele é recomendado normalmente para projetos e empresas de escalas menores, normalmente de porte pequeno e porte médio. Já o Oracle, por sua vez, é mais indicado para empresas grandes que possuem requisitos de negócios mais complexos, justamente porque o Oracle é uma ótima opção para quem precisa armazenar uma enorme quantidade de dados e também que deseja uma melhor performance. O particionamento de dados divide uma tabela em conjunto de partições para fins de armazenamento físico. Isso melhora o desempenho no acesso aos dados, porque eles podem ser armazenados no local em que são mais frequentemente utilizados. E essa partição pode trazer muitos benefícios, como a facilidade de realizar backups e também os conjuntos de dados divididos, eles podem diminuir os custos e melhorar a performance de acesso aos dados. Vale dizer que essa é uma das grandes diferenças entre o MySQL e o Oracle. Sobre a questão de segurança, pode-se dizer que ambos os bancos relacionais eles são seguros de certa forma, mas o Oracle possui recursos extras de segurança. Além disso, quando vamos registrar o banco de dados, o Oracle pede o nome do usuário, a senha e a validação do usuário, do perfil do usuário. Já o MySQL pede apenas o nome do usuário, a senha e o host. Tipo de sistema. O MySQL é estático, o Oracle é estático ou dinâmico e dinâmico. O que seria dizer que é dinâmico, né? Dinâmico pode-se dizer que permite a construção de instruções SQL, por exemplo, dinamicamente em tempo de execução. Isso acaba deixando o sistema mais flexível. Já o estático é o contrário. As instruções não mudam conforme o tempo de execução. Bom, utilizando o Oracle na prática, eu percebi que o Oracle ele é muito bem organizado, ele é bastante organizado, e ele tem até uma database admin, e esse admin ele tem permissões de administrador mesmo. Ele é, entre aspas, o dono do banco de dados. Portanto, ele consegue criar outros usuários que podem utilizar esse banco de dados, ele cria e também é ele quem dá autorizações para os usuários. Por exemplo, eu criei um usuário teste, só para testar mesmo. E esse usuário teste, eu criei uma senha para ele, loguei com ele e eu permiti ele criar tabelas, inserir na tabelas. Mas, por exemplo, eu não permiti que o usuário teste possa deletar, usar o comando delete ou, por exemplo, dar um drop table. Isso eu não permito que ele faça. Isso é alguma coisa muito interessante do
Oracle, que é bastante organizado e produtivo de mexer. Mostrando o funcionamento bem rapidinho do Oracle, a partir do usuário teste, eu criei uma nova conexão e dela eu quis criar duas tabelas apenas para mostrar na prática mesmo como funciona o Oracle e mostrar que algumas sintaxes deles são bastante semelhantes com SQL e também as diferenças. Por exemplo, eu criei uma tabela categoria e filme. Na categoria, podemos perceber que o ID da categoria, ele está sendo inicializado de um jeito diferente do MySQL. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o number generated by default as identity. Isso no MySQL, por exemplo, eu poderia colocar um ID cat not null e posso colocar também que ele é um auto-incremento, além de que ele é chave primária. Já no Oracle eu coloquei dessa forma. No nome da categoria a gente pode ver que eu utilizei o varchar 2, e isso é algo do Oracle. Já na tabela de filme, por exemplo, eu fiz a mesma forma, do mesmo jeito do ID, criei desse jeito. No nome do filme eu também coloquei varchar 2, e no ID de categoria, que é uma chave estrangeira, eu coloquei o number not null, que isso a gente podemos perceber que é diferente do MySQL. A sintaxe é diferente. Inserir nas colunas das tabelas, a sintaxe é muito semelhante com o MySQL. E eu coloquei um select aqui embaixo, bem rapidinho para testar. Mas antes, vou só mostrar as tabelas que eu criei. Essa é a tabela categoria e essa é a tabela filme. Bem simples mesmo, apenas para mostrar a prática. Podemos perceber que o Oracle ele tem vários valores aqui em cima. Isso acaba deixando mais organizado ainda, que é dividido em colunas, é dividido por dados, é bastante organizado. Isso pode até facilitar na prática mesmo no uso do Oracle. Só para testar mesmo um comandozinho select. E está aqui a tabela. Isso aqui foi só para selecionar todos os filmes com a categoria drama, por exemplo. Podemos ver que é mesmo com o The Cat é drama, e todos esses filmes são de categoria drama. Afinal, né, qual o melhor? Não tem uma resposta certa para essa pergunta, pois depende do usuário. Por exemplo, se o usuário for um estudante, iniciante em banco de dados, é recomendado que ele utilize o MySQL, justamente por ser um sistema mais intuitivo e econômico. Mas agora, se o usuário quiser utilizar um banco de dados com quantidade de dados enormes, que tenha uma melhor performance, que tenha particionamento de dados, uma boa recomendação para essa pessoa é o Oracle, principalmente se esse usuário for empresas de grande porte. Olá, eu sou o Juan e vou falar um pouco sobre por que escolher o SGBD Oracle e por que o nosso grupo aí escolheu o Oracle como o tema do nosso seminário. A Oracle mantém seus clientes sempre informados sobre quaisquer potenciais mudanças e atualizações no sistema para que possam se preparar. Também oferece uma boa compatibilidade com versões anteriores, por meio da qual não é preciso reescrever o aplicativo durante a atualização do SGBD. Possui uma arquitetura considerada flexível e rica em recursos para otimização de performance. Pode ser instalado em múltiplas plataformas como Unix, Linux, HP/UX, BIM, IBM, VMS e Windows. Sobre segurança, o banco de dados Oracle disponibiliza segurança em várias camadas. Seus recursos fornecem flexibilidade durante a implementação de criptografia e possui funcionalidades para a prevenção de ataques cibernéticos. O sistema conta com uma ampla gama de recursos para a segurança dos dados, como controles para avaliar riscos, impedir a divulgação não autorizada de dados, detecção e relato de atividades no banco de dados. Tais características tornam o banco de dados Oracle um sistema robusto, confiável e seguro. Sobre presença no mercado, vale ressaltar que, de longe, a Oracle é o maior fornecedor de SGBDs e gasta mais em pesquisa e desenvolvimento do que o restante de seus concorrentes. No que diz respeito à participação de mercado de SGBDs, a Oracle tem a participação máxima nos campos de servidor VMS, Unix e OS. Isso influencia bastante na questão de suporte e assistência, pois é mais simples encontrar uma equipe especializada. Uma das características mais marcantes do Oracle é sua alta escalabilidade, ou seja, de acordo com o crescimento da demanda, sua capacidade também aumenta. Por esse motivo, ele é responsável por controlar um grande volume de dados, o que é excelente para grandes empresas. Para que ele funcione no máximo da sua capacidade, é necessário contar com um bom hardware. O banco de dados Oracle está presente em sistemas de empresas privadas e públicas. No total, mais de 430 mil clientes corporativos utilizam as soluções da Oracle em 175 países em todo o mundo. E por esse motivo, por ser um banco de dados famoso e utilizado em grandes empresas, é que a gente
que a gente escolheu o banco de dados Oracle. Obrigado.